Olá, vamos aqui começar a nossa live. Um minuto, João, que eu já te chamo. Oi, Isabela, não estou conseguindo. Não estou conseguindo logar o João aqui. Ele me mandou um endereço que não está entrando. Vamos tentar de novo. Ó, tá como ele entrou aqui, ó. Apareceu ali, João entrou. Ali embaixo. João entrou, cadê ele? É que é dois N's no Benini, no primeiro N's, ele escreveu no segundo. Ah, J. Benini, ele se enganou, tá vendo? Ah, Isso é. J. Benini. Então, João, tá dando tá dando zebra no seu João B. Com dois N's, depois um só. Ah, já apareceu aqui. Apareceu? Acho que agora ele vai entrar. Agora acho que deu certo. Aham! Conseguiu. Estamos todos aqui. Boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas a vocês. Esta é mais uma live do Instituto Barini. O Instituto Barini é uma parceria de médicos, clínicas e colegas na área de ginecologia, obstetrícia, ultrassom, endocrinologia e acupuntura, nutrição. E nós estamos aqui hoje com um convite especial para duas pessoas muito queridas, que são a doutora Isabela Valente, que é uma das parceiras do Instituto, e ela atua na área de medicina fetal, ela é uma ultrassonografista, ginecologista e obstetra, também ligada ao CAISM, e uma pessoa que tem bastante desenvoltura na área, que tem tido um papel extremamente importante no atendimento das nossas pacientes, das pacientes lá no CAISM, e também o João, Dr. João Renato Benini, né, que é um grande amigo, e ele na verdade, é meu sucessor na direção da medicina fetal da Unicamp, o que me deixa muito orgulhoso, porque é uma daquelas coisas que a gente gosta de ver na vida, que é quando os alunos superam os professores, né? E o João, sem dúvida nenhuma, conseguiu organizar o serviço de uma maneira muito boa, ele deu uma ênfase extremamente interessante em manter a estrutura das reuniões de uma maneira muito moderna, né? O atendimento das pacientes teve um upgrade muito bom e eu fico super feliz cada vez que eu vejo o pessoal todo trabalhando aí, né? E sob a sua direção.
e o desenvolvimento, obviamente, da cirurgia fetal, né, João? Que é uma coisa que a gente vai até tocar de leve. Eu vou dar uns minutos, então, para a Isabela falar uma coisa a respeito dela mesma, depois eu dou um para o João também, e aí a gente pode começar o bate-bola aqui sobre a gemilidade. Fala um pouquinho, então, Isabela. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou a Isabela Valente, sou ultrassonografista e ginecologista obstetra formada pela Unicamp. Fui aluna dos dois e hoje colega, né? Continuei trabalhando lá. E agora com essa parceria com o Instituto Barini, com o Dr. Ricardo, que me deixa muito satisfeita. A gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal lá. É isso. Vamos lá, vamos conversar sobre gêmeos. É isso aí. Pode falar, João. Dá uma boa noite aí pra gente. Boa noite. Boa noite a todos. É uma grande satisfação poder participar dessa live. Eu tenho um simbolismo muito grande aqui, né, nesse encontro, né, na minha opinião. Acho que são 3 gerações da medicina fetal do hospital, né, do CAISM, né? Então, tem o nosso fundador aí, que é o professor Ricardo Barini. Realmente, se o senhor tem algum orgulho de me ver fazendo algo, professor, imagine como eu me sinto, né? A honra que é poder sucedê-lo aqui, né? O seu pioneirismo, tudo. Eu acho que a gente só tenta manter e seguir o seu exemplo, viu, professor? Então, tem um simbolismo muito grande participar desses encontros. Qualquer evento que o senhor, para mim, tem um simbolismo muito grande, o senhor sabe. E a Isabela, que também está trabalhando com a gente há algum tempo, também assumindo muitas funções no nosso programa, né? Sempre com muita competência também. Então, estou muito satisfeito de poder participar e de comentar um tema que é tão relevante, né? Dentro da obstetrícia, dentro da medicina fetal, para os pacientes, para os colegas, né? Acho que realmente a gemelaridade é um tema que é muito relevante. Espero que a gente possa contribuir de alguma maneira aí, né, para todos aí, né, ajudar nessa questão, né, que realmente sempre traz muitas dúvidas, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente aí, estou à disposição. Acho que vocês, né, vão perceber mais um simbolismo que me veio à cabeça agora, né? A gente olhando essa foto, né, que eu estou aqui, pelo menos para mim aparece assim, eu fico na parte de cima e vocês ficam os dois na parte de baixo. Sim. Isso para mim é gemelaridade. Desigóticos, né? Desigóticos. É uma Já foi um mitose. grande elogio, né? Já me elogio, assim, já falar que eu tenho a mesma cronologia que a Isabela, já estou feliz, já valeu a pena. Eu acho que a gente pode começar exatamente aí nesse ponto, né, João? Acho que vocês poderiam comentar, especialmente para o pessoal que está assistindo. Eu acho que existe uma coisa muito interessante que é uma fantasia, né? Alguma coisa ao redor dos gêmeos, né? Existe quase que um fetiche, vamos falar assim, né? Que todo mundo sonha com gêmeos, né? Eu vejo pacientes todo dia que a gente está fazendo tratamento de fertilidade. Mas eu não consigo ter gêmeos, você não pode fazer gêmeos. Eu falo assim, olha, vamos pensar bem sobre isso. Acho que não é uma coisa tão interessante, né? Tanto que houve uma mudança muito drástica, né, em todo o pessoal que trabalha com reprodução humana para tentar diminuir essa incidência de gêmeos, de trigêmeos, quadrigêmeos, né? Claro que isso ainda vai acontecer, não só porque isso ocorre na natureza, mas porque eventualmente alguns tratamentos vão fugir do controle. A gente fala, isso, já ia na mão. Pus a mão muito pesada e aí veio um pouco a mais do que eu queria, né? Mas o que eu queria que vocês dois comentassem, para começar esse bate-papo, né, quais são os tipos de gêmeos que a gente pode encontrar na natureza, né? Como é que a gente poderia classificar a gemelaridade? Acho que vocês poderiam começar essas conversas por aí. Quer falar, Bom, João? não, pode falar, Isa. Começa você. É a primeira vez que eu participo, estou chegando, então acho que a Isabela consegue passar uma visão bem interessante disso aí, né, Isa? A gente conversa muito sobre isso no ambulatório, né? Legal. Tá bom. Bom, pensando assim em usar uma linguagem que todos possam compreender, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas entrando que são colegas, mas várias pessoas que são pacientes. Então, a gente tem que chegar em todos, né? Bom, a gente pode classificar os gêmeos tanto de acordo com o número de placentas, né? Ou de acordo com a origem, se eles tiveram origem em um óvulo só ou em dois, né?
Então, os gêmeos que têm origem em um óvulo só, um óvulo fecundado por um espermatozoide, que depois de ocorrida a fecundação, aquela massa de células se divide e forma dois gêmeos, que são chamados monozigóticos, né? Ou univitelinos, né? E eles vão ser idênticos geneticamente. São as pessoas, os gêmeos iguais, idênticos, que a gente vê aí por aí. Se houve duas ovulações fecundadas por dois espermatozoides separados, eles são gêmeos dizigóticos, né? São pessoas, portanto, diferentes, né? Agora, isso tem a ver, mas não muito, com a outra classificação, que é a do número de placentas. Então, uma vez que você tem um óvulo só, uma fecundação única, e essa massa celular se divide, ela pode se dividir de diversas maneiras, fazendo com que esses gêmeos compartilhem muito ou pouca coisa, digamos, né? Então, se ou eles já vieram de dois óvulos separados, tem tudo separado, ou vieram de um óvulo só que dividiu, mas dividiu totalmente, eles vão ser gêmeos dicoriônicos, ou seja, de duas placentas, né? Se na hora dessa divisão ela ocorre um pouquinho mais tardiamente, a parte dessa massa de células que vai formar os bebês se separa, mas a parte que vai formar as placentas não se separa, gerando uma placenta única, que são os gêmeos monocoriônicos, ou seja, de uma placenta. Se essa divisão ocorre ainda um pouco mais tardiamente, nem as bolsas, a bolsa das águas, se divide. Então, os gêmeos estão dentro da mesma bolsa. Então, eles são monocoriônicos e de um tipo especial, que é o monoamniótico. O outro anterior é o diamniótico. E se essa divisão ocorre muito tardiamente, lá para o 13º dia, nem a parte que vai formar os bebês consegue se dividir totalmente e acontece os gêmeos fundidos ou siameses, que a gente conhece, né? O gemelar imperfeito. Então, é um pouco muita coisa, né? Muita informação, mas, grosso modo, os gêmeos que a gente mais vê, principalmente nos serviços de referência, né? São os gêmeos de duas placentas, tudo separado, dicoriônicos, que podem ser idênticos ou não, podem ter vindo de uma única fecundação ou de duas, né? E os gêmeos monocoriônicos, que têm uma placenta só, vieram de uma fecundação só, em que os fetos, a parte que deu origem aos fetos se dividiu, mas a que dá origem às placentas não. Então, ficaram dois bebês com uma placenta só, podendo estar na mesma bolsa ou não. Os bebês na mesma bolsa, na mesma placenta e mesma bolsa, os monoamnióticos, é uma situação muito rara. É muito rara, né? Mais ou menos 25% dos gêmeos são monocoriônicos, e desses só 1%, me corrija se estiver errado, João, 1% só são monoamnióticos. Então é uma situação muito rara, que a gente acaba se deparando lá na Unicamp, porque recebemos casos de vários municípios, centro de referência, mas tem colega ultrassonografista já com bastante idade que nunca viu, por exemplo, um gemelar monoamniótico, né? Dois bebês na mesma bolsa. Ficou confuso, professor? Não, ficou não. Está bem claro. É que realmente tem uma parte que é complexa, né? Mas eu costumo simplificar apenas para poder contar para os pacientes assim, bom, a principal divisão, né, dos tipos de gêmeos, se é só monocoriônico, desculpa, ou univitelínico ou não, né? Eu brinco que você pode ter dois irmãos que se encontram dentro do útero, né, que seria uma fecundação de dois óvulos por dois espermatozoides diferentes, e uma fecundação de um óvulo em um espermatozoide que pode acabar se subdividindo e formando dois gêmeos, né? Um par de gêmeos. E aí, depois da subclassificação das placentas, é uma coisa um pouco mais complexa, que dependendo da condição,
é que a gente vai É, poder eu mais falei para um pouco frente disso destrinchar. já logo agora, porque é uma pergunta que as pacientes me fazem muito. Quando eu falo que tem duas placentas separadas, elas já falam, então eles vão ser diferentes, né, doutora? E não necessariamente isso é verdade, né? Uhum. Dos monozigóticos, um quarto vai ser dicoriônico, ou seja, em um quarto dos casos vai separar tudo e eles vão estar totalmente independentes dentro do útero, ainda que geneticamente iguais, né? Deixa eu só Isso aí aproveitar dá esse muita gancho. confusão mesmo, né? Dá muita confusão mesmo, aí, tanto para os médicos também quanto para os pacientes, né? É uma pergunta que é muito relevante, né? E porque é o que vai guiar toda a nossa condução, né, durante o pré-natal, né, da gestação, né? Então acho que, eu não sei se eu posso fazer um comentário já, professor, se você vai falar alguma coisa, Pode, desculpa, não, eu te pode interrompi. falar, pode falar. Eu acho que o que é fundamental, né, acho que é isso, né, explicar. A gente tem duas maneiras de classificar os genes, né, do ponto de vista genético, se eles são iguais ou diferentes geneticamente, né, isso é um ponto. Que isso é interessante, assim, muito para os pacientes, para saber se eles vão ser iguais ou diferentes, né. Agora, para o clínico, mesmo para o obstetra, o que nós queremos saber no fundo é se eles vão dividir a mesma placenta, a mesma bolsa ou não, né. Acho que isso que é fundamental, né. E felizmente, a grande maioria dos gêmeos, eles são diferentes geneticamente, né? A gente sabe que 2/3 dos gêmeos, eles são diferentes geneticamente, e esses que são diferentes geneticamente, eles sempre são muito separados, né? Sempre tem duas placentas e duas bolsas, né? E esse 1/3 que é igual geneticamente, é isso que a Isabela estava comentando, né? Uma parte deles vai ter duas placentas e uma parte grande, né, vai ter uma placenta só. E aí que está o problema, né? Isso a gente sabe que aumenta muitas complicações, né? Agora, de um modo geral, né, assim, fazendo as contas dessas porcentagens, quando você se depara, do ponto de vista prático, né, para os pacientes que costumam falar, olha, se tem uma placenta só, eles são iguais, né? Se as placentas são separadas, 90% das vezes eles vão ser diferentes e 10% das vezes eles vão ser iguais. Então é mais ou menos assim os números na hora que você, na prática, né? Então tem uma placenta só, fechou, eles são iguais geneticamente, vão ser duas meninas ou dois meninos e ponto final, e vão ser iguais. Agora, está separado as placentas? Bom, de cada 10 casos, um vão ser idênticos e 9 vão ser diferentes, né? Mais ou menos essa proporção no dia a dia, né? Mais ou menos assim. É. Eu só queria aproveitar o gancho, já que a gente está falando de perguntas, né, para eu lembrar ó, o pessoal que está assistindo, se eles tiverem algum comentário, alguma pergunta, por favor, usar então o balãozinho com a interrogação, para facilitar que a gente consiga responder, né, as suas dúvidas. E também, se tiver alguém que vocês lembrem que acha que gostaria de assistir, né, usar o aviãozinho aí para chamar o pessoal para assistir a live, para poder participar e também lançar as suas perguntas, porque isso é que vai deixar a gente mais animado, né, deixar a live mais interessante também. Agora, a gente já falou então das diferenças e vocês já começaram a falar alguma coisa do que é importante. Como é que a gente poderia, então, prever, João, a evolução clínica dessas formas diferentes de gemilaridade? Isso que a gente tem que esmiuçar um pouquinho aí. Bom, eu acho que assim, o que a gente orienta sempre, né, o pessoal que está começando a informação, é isso, né? E os pacientes também. A primeira coisa que a gente tem que procurar obsessivamente no pré-natal de uma gestação gemelar, passou aquele susto da notícia, né? Geralmente, tem muitas vezes a notícia é bem recebida, mas algumas vezes gera um certo susto mesmo, né? É justamente isso, né? É você definir isso, se são gêmeos, se compartilham a mesma placenta ou a mesma bolsa, ou se eles estão separados, né? Então isso é obsessivo para a gente durante o pré-natal, né? Para quem é especialista em medicina fetal, ultrassonografia e obstetrícia sabe disso. Por quê? Isso é demonstrado, né? Que se você pegar listar todas as principais complicações obstétricas que existem na gestação, abortamento, trabalho de parto prematuro, alterações de crescimento fetal, né? Óbito fetal, todas essas complicações são mais frequentes nos gêmeos, tá? Quando você compara com gestações únicas, né? E quando você separa os gêmeos monocoriônicos dos dicoriônicos, as complicações são muito mais frequentes nos gêmeos monocoriônicos, ou seja, aqueles que dividem a mesma placenta, né? Então, todo o nosso guia está nisso, né? Então, você fez lá a ultrassonografia gemelar, é uma gestação gemelar do tipo dicoriônico, ou seja, placentas separadas, a sua programação de acompanhamento é uma, e a sua expectativa de encontrar complicações é um pouco diferente.
encontrou uma gestação gemelar que divide a placenta, a sua programação de acompanhamento vai ser mais próxima, né? E a sua expectativa de encontrar complicações, ela aumenta, né? Aí existe uma discussão na literatura sobre quais parâmetros poderiam te ajudar a predizer um risco maior de ter complicação no gêmeo, por exemplo, monocoriônico, ou seja, que divide a mesma placenta, né? Então, assim, sempre que você encontra um gemelar monocoriônico, que você encontra diferenças muito grandes entre os fetos, tanto de tamanho, né, quanto de medidas, né, de marcadores, como a translucência nucal, você encontra, eles eram para ser idênticos, né? Mesma placenta, geneticamente iguais, você encontrar diferenças muito grandes, você fica mais atento. Mas, assim, o que se preconiza, em verdade, é você fazer avaliações mais frequentes, né? O que a gente trabalha muito em cima é mais o diagnóstico precoce das complicações do que na predição propriamente dita, né? Porque a gente não tem marcadores assim muito efetivos para você poder dizer, olha, esse caso aqui vai desenvolver transtorno feto-fetal, né? Ou são as complicações que nós vamos conversar daqui a pouco. Ou esse caso aqui tem um risco maior de ter complicação de crescimento. Você tem algumas pistas, mas elas não são muito boas. O que nós fazemos é intensificar o acompanhamento e trabalhamos mais em cima do diagnóstico precoce do que em você ter medidas de predição e prevenção de alguma complicação, né? E tudo é pautado nisso, né? Na cronicidade, né? Dividir a mesma placenta ou a mesma bolsa liga um sinal de alerta maior para você acompanhar. Se são separados, você pode acompanhar um pouco mais tranquilamente, que a chance de complicar um pouquinho é menor. É mais ou menos isso, né? De modo geral. Bem, realmente é isso que a gente tinha como previsão. Agora, acho que a Isa poderia falar então um pouquinho, né, dos riscos gestacionais, né, que cada uma dessas formas de gemelaridade acabam trazendo para a gravidez, né? Porque, como eu disse, né, esse sonho que as mulheres têm de ter gêmeos, né, eles não percebem que tem por trás disso uma série de questões que podem acometer uma gestação gemelar, né? Desde aumento de riscos para a mulher, como para os bebês também. Acho que a gente podia começar a falar um pouquinho, né, para o que acontece para as mulheres em relação a cada uma dessas duas formas de gestação gemelar. O que a gente pode dizer, Isa? Então, a gente sabe que, bom, lá no pré-natal, né, lá da medicina fetal, a gente costuma acompanhar os gêmeos monocoriônicos, né, pelo potencial de complicação e potencial necessidade de intervir, de cirurgia fetal, que depois, mais para frente, a gente vai conversar. E a gente acaba manejando algumas complicações clínicas que elas têm lá também, né? A gente sabe que as gestações gemelares, elas oferecem mais riscos para a mãe, né? Tanto de parto prematuro, como vocês já falaram, de diabetes gestacional, de desenvolver diabetes gestacional, doença hipertensiva da gestação e pré-eclâmpsia, né? Que é aquela doença, aquela complicação da hipertensão em que começa a haver perda de proteína na urina, e muito inchaço, muito edema, e que é uma das principais causas de morte materna no mundo, né, ainda hoje, pré-eclâmpsia. Além de outras coisas, como a maior incidência de anemia por carência de ferro, porque expolia mais a mãe, né? Afinal, são 2 bebês. E alguns riscos também relacionados ao parto. Toda a situação que causa uma distensão uterina a mais do que o normal, né? Pode aumentar o risco de hemorragia no momento do parto, de dificuldade do útero de contrair, que a gente chama de atonia ou hipotonia uterina, levando à hemorragia. Então, acho que essas são as que me vêm à cabeça. Você pensa alguma coisa outra, João? Acho que é isso mesmo, né? De modo geral, as complicações obstétricas assim, mais comuns na gestação, né, elas acabam sendo exacerbadas mesmo na gestação gemelar, né? Além de você ter aquelas que são específicas dos gêmeos mesmo, que só acontecem nos gêmeos, né? Malformações, né? Exato, né? Com uma gemelaridade imperfeita, né? Que você já comentou que são gêmeos conjugados, né? Aqueles que tentaram se dividir e não conseguiram, né? Os problemas vasculares na placenta, né? Então, eu acho que, de modo geral, é isso aí mesmo, né? Que você elencou. Assim, acho que as complicações clínicas para a mãe são significativamente mais
frequentes do que nas gestações únicas, né? Então a gente tem que ficar bem mais atento com essas pacientes. É um pré-natal de alto risco, né? Afinal. A gente tem que lembrar também que, do ponto de vista de organização familiar, né, a chegada de gêmeos é bem diferente do que a chegada de uma criança só, né? Então isso tem uma adaptação importante, né, na recepção do ambiente social dos gêmeos, né? Porque tem todo um encanto que os gêmeos provocam sempre, né? Mas tem o trabalho que dá, né? Tem as questões até psicológicas, né? A incidência de depressão pós-parto que a gente observa, ela tende a ser maior nos casos de pacientes com gêmeos, né? Então, são situações assim, é muito legal e é muito bonitinho, mas tem todo um entorno, né? E algumas coisas, a gente brinca, né? Que quando a gente vê os gêmeos que dão certo, a gente fica pensando naqueles que não dão certo também, né? E é isso que preocupa a gente quando nós falamos para os pacientes assim, olha, cuidado, gemelar não é uma coisa completamente... Você não pode falar que é anormal, né? Mas eu costumo brincar com as pacientes dizendo o seguinte, olha, o nosso corpo foi feito para albergar um bebê por vez, né? 2, fica meio apertado, né? É uma coisa que a gente acaba acomodando, mas a sobrecarga física, a sobrecarga, né, orgânica, né, para a mulher, para todos os órgãos, né? E também a sobrecarga biopsicossocial, digamos assim, para a família toda é realmente muito mais intensa, né? E acho que... Professor, posso... Desculpa. Fale. Não, fizeram uma pergunta aqui, posso falar para a gente... Claro, sim. Ó, tá perguntando o seguinte, por que a pré-eclâmpsia ocorre em gestação gemelar? Ela tem 26 anos, sem comorbidades, com 24 semanas a pressão começou a subir e com 25 subiu de tal forma que a solução foi o parto de emergência. Infelizmente, os 2 meninos vieram a óbito, era uma dicoriônica diamniótica. Eu acho que a resposta, na verdade, acho que o mecanismo fisiopatológico não muda muito, né? Gestação única ou nos gêmeos, mas o fato de ter mais massa placentária, né, João? Aumenta esse risco. É uma das explicações, né, seria essa, né? A gente sabe que a pré-eclâmpsia tem a ver com placenta, né? Então, tudo que mexe com placenta aumenta o risco de você ter pré-eclâmpsia. E no gemelar, como você tem uma massa placentária maior, né, ou 2 massas placentárias, né, teoricamente isso poderia estar relacionado com a maior incidência de complicação desse tipo de doença nos gêmeos, né? E ela pergunta se na próxima gestação pode ocorrer a pré-eclâmpsia novamente. Infelizmente, existe esse risco, né? Um dos fatores de risco para desenvolver a pré-eclâmpsia é já ter tido, né? Agora, claro, se for uma gestação única e não um novo gemelar, talvez esse risco seja um pouco menor, né? Mas risco existe, infelizmente. Acho que a gente pode lembrar 2 detalhes aí também, né, Isabela e João, é que, primeiro, uma das outras teorias que fala a favor do aparecimento da gemelaridade é a sobreextensão do útero, né? Tudo que aumenta o útero rapidamente e também a gente acaba entendendo como um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, aquelas gestações que cursam com excesso de líquido amniótico, os bebês macrossômicos, enfim, são aquelas condições em que a gente sabe que existe essa correlação. Então, poderia ser uma das explicações. Mas uma coisa legal da gente lembrar também, né, Isabela e João, é que hoje em dia é possível a gente ter uma certa predição da pré-eclâmpsia ao realizar o exame da translucência nucal, né, quando você faz aquela avaliação dos fatores de riscos para alterações genéticas, também é possível estudar o fluxo sanguíneo. E uma das coisas mais importantes que tem um peso significativo em facilitar ou não o aparecimento da pré-eclâmpsia é a identificação que já está existindo uma certa dificuldade de oferta de sangue para o espaço onde a placenta vai se desenvolver. Então, o estudo do fluxo das artérias uterinas é uma coisa bastante interessante. A gente tem feito isso com frequência lá no Instituto e eu tenho tido um ótimo resultado porque isso nos dá a chance de fazer uma profilaxia para a pré-eclâmpsia. E o que eu tenho observado é que a incidência tem realmente caído, né? Então, acho que isso vale provavelmente para gêmeos também. Não tenho certeza absoluta se o estudo foi também feito com gêmeos, João. O que você diz?
Não, o senhor fala de rastreamento, Isso, de utilizando aspirina, marcadores. etc. Uhum. O que se tem é o seguinte, né? Tem algumas abordagens para você fazer isso, né? A gente sabe que você avaliar fluxo, né, por meio da Doppler velocidade, que é o exame que avalia esse fluxo, ele pode agregar aí no seu refinamento, né, da sua predição para pré-eclâmpsia em gêmeos também. Agora, o problema dos gêmeos é que assim, tudo precisa de mais estudos em gêmeos, né, de modo geral, né? Então, assim, o que se tem é que realmente talvez o desempenho de você utilizar esses múltiplos marcadores do gemelar não seja igual a uma gestação única, mas que ele melhora o desempenho do seu rastreamento se você acrescentar, então, o Doppler, né, outros fatores de risco, e que o uso do medicamento, né, da aspirina, também reduz em gêmeos a incidência de alteração de pré-eclâmpsia, também isso já está demonstrado, né? Agora, por exemplo, existe uma outra abordagem, tá? Se você for olhar os guias mais recentes, né, de sociedades internacionais, por exemplo, se você pegar o guia do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, do ACOG, ele já recomenda que qualquer gestação gemelar, independente mesmo de você ter uma alteração de fluxo do Doppler da artéria uterina, só por ser gemelar, que você já considera como alto risco para pré-eclâmpsia que você introduz o AS, né? A escola britânica é um pouco mais conservadora, tá? O NICE, né, se você for olhar os NICE Guidelines, né, que é do Instituto Nacional, né, de Saúde britânico, eles classificam a gemelaridade como um fator de risco moderado para a pré-eclâmpsia. Então, você além da gemelaridade precisaria ter um outro fator de risco, como, por exemplo, primípara, a idade materna, mas também isso é muito comum, né, na gemelaridade, você ter ser primípara, então, a maioria dos pacientes, só por serem gemelares, de modo geral, já ganhariam aí a profilaxia com AS. Isso é controverso, pode ser discutido, claro, mas a tendência que tem nos últimos guidelines é essa, tá? Isso é bem interessante. Então, nesse contexto, eu acho que você acrescentar outros marcadores, como o senhor mencionou aí do Doppler, ele é interessante, né? Porque você pode refinar um pouco o diagnóstico, né? Mas ainda precisaria ampliar um pouco esses estudos para você poder ter uma ideia melhor do ponto de corte para os gêmeos de risco, a partir do qual, utilizando múltiplos marcadores, você implantaria essa profilaxia, entendeu? Então, assim, uma abordagem mais pragmática, tá? E, embora seja um pouco mais controversa, mas mais pragmática, e estaria respaldada por esses guias internacionais, é você considerar o gemelar como alto risco e você implantar o uso do AS para todo mundo, só por ser gemelar, entendeu? Seria uma abordagem também que poderia ser feita, tá? Eu queria dar um destaque que eu estou vendo que tem uma pessoa muito importante que está assistindo a gente, que é o Dr. Emílio Marussi. Oi, doutor Que Emílio. bacana! Tudo Aí bem? é o mestre dos mestres. Então, esse foi professor de todos nós, né? Então, eu queria dar um alô para ele, umas boas-vindas aí. E aproveitar para falar um pouquinho, a gente já falou então um pouco do risco para a mãe, podemos falar um pouco agora dos bebês, né? O que acontece na gravidez gemelar? Alguém já me fez uma pergunta que eu vou repetir, né? Foi feito já antes da gente fazer a live, que acho que é uma coisa importante, né? Como é que é o segmento dos gêmeos em relação ao peso, né? Que tabela que a gente usa? O que a gente espera do desenvolvimento de peso, né? Na gravidez gemelar? Acho que a gente podia começar por aí, depois falar um pouquinho dos diferentes problemas que essas gestações gemelares acabam enfrentando, né? Quando tem restrição seletiva, quando tem transfusão feto-fetal, que acho que esse é o grande molho da conversa de hoje aí. Vamos lá. A bola está com vocês aí, podem falar. Esse é um ponto muito interessante, né? E também que gera todo simpósio que tem sobre gemelaridade, sempre tem uma mesa que debate essa questão de como você acompanhar o crescimento dos gêmeos, né? A gente sabe que, como eu já mencionei, que você encontra alteração de crescimento, né, para menos nos gêmeos com frequência muito maior do que em gestações únicas, né? Então, aí tem duas discussões. Primeiro, qual curva, né, qual intervalo de referência você vai utilizar para poder acompanhar essas gestações, né? E a segunda, quais são os critérios para você classificar um gemelar como uma alteração de peso, né? Então, assim, uma abordagem mais pragmática seria você utilizar os mesmos intervalos de referência de crescimento para gestações únicas.
Porque a argumentação em torno disso é a seguinte, né? Um gênio, ele é uma pessoa, né? Tem um código genético dele, né? Então, não tem por que eles terem um crescimento diferente de pessoas que não são gênios. Se eles estão crescendo a menos, é porque tem algum problema aí na história. Então, essa é uma abordagem mais pragmática. O problema dessa abordagem é que você acaba realmente classificando muito mais gestações gemelares, né, como alteração de crescimento, tá? Então, esse é o problema. Então, você acabaria tendo que ligar um sinal de alerta e criando uma preocupação no número maior de casos, sem muitas vezes ter uma relação com um desfecho desfavorável de verdade. Então, nos últimos anos, tem surgido uma tendência de você utilizar, então, para os gêmeos, intervalos de referência específicos de crescimento para gêmeos monocoriônicos e dicoriônicos, inclusive, tá? Separando isso, tá? Porque isso já se demonstrou que eles têm padrão de crescimento diferente, mesmo de gestação única, e entre eles também, né? O problema dessa abordagem mais específica é que ela é um pouco menos pragmática, né? Então, dentro do mesmo serviço de ultrassom, você teria que ter várias curvas de crescimento, né? Então, isso, às vezes, pode dar um pouco mais de confusão. Mas, hoje em dia, como tudo está ficando, né, digital, né? Tudo está ficando informatizado, você trabalhar com várias curvas não é um problema tão grande assim, né? Então, a tendência maior seria você utilizar curvas específicas. Por quê? Se você utiliza curva específica, você vai classificar menos bebês como pequenos, né? Então, você vai ligar o sinal de alerta em menos pacientes, você vai ter uma especificidade maior do seu teste, tá? Agora, isso é uma discussão muito interessante mesmo, né? Muito interessante, né? Então, os dois lados vão ter argumentos pró e contra, né? Para se defender, tá? Mas, assim, aí vai um pouco da sua disponibilidade no seu serviço também, dessas curvas, de recursos de informática, de como você pode implantar isso no seu serviço, tá? Na dúvida, seja conservador e utilize a mesma curva de gestação única, tá? Agora, se você puder refinar, é melhor. Em relação aos critérios, o que nós temos trabalhado aqui na escola ultimamente é de tentar entrar num padrão internacional, internacionalizar os nossos critérios, né? Então, em 2018, surgiu, né, foi feito um consenso de especialistas, tá, internacional, para se perguntar quais seriam os critérios que cada serviço utiliza ou deveria utilizar para poder classificar um gemelar como tendo alteração de crescimento, né? Utilizar aquela metodologia Delphi, né? Então, em 2018, saiu um consenso com critérios para você falar, olha, nós temos aqui uma alteração de crescimento gemelar monocoriônico ou dicoriônico, tá? E que é interessante, esses critérios, eles envolvem o critério, esse consenso envolveu critérios tanto de alteração, né, de peso absoluta, né? Então, o percentil de peso de cada bebê, mas também uma comparação entre os dois bebês, né? Então, assim, se você encontrar alterações de crescimento, discrepâncias de crescimento em gemelares, mesmo quando você tem certeza que eles não são idênticos, nunca é um bom sinal, né? Desculpa, quando você tem certeza que eles são dicoriônicos, nunca é um bom sinal, né? Então, nesse acompanhamento, o que seria o recomendado, assim, né? Nós temos tentado implantar aqui, utilizar curvas específicas, tá? E sempre analisar cada gemelar individualmente em relação ao crescimento que ele está apresentando, tá? E sempre comparar um com o outro também, tá? Então, quando você encontra alterações, discrepância de peso entre os gemelares maiores de que 20%, ligue um sinal de alerta. Mesmo que os dois estejam acima do percentil, por exemplo, como você considere apropriado, como percentil 10. Então, se um gemelar no percentil 20, outro no percentil 80, a diferença de peso entre os dois está maior do que 20%, opa, vamos acompanhar um pouco mais de perto, porque embora os dois estejam crescendo normal, essa diferença entre eles pode não ser um bom sinal, né? Da mesma forma, encontrou um dos gemelares ou ambos com um percentil de peso muito baixo, aí, independente da sua discrepância de peso, fique atento também, porque pode ser já um sinal de que está acontecendo algum problema, tá? Isso falando em modos bem gerais. Não sei se a Isabela quer complementar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. A gente acaba, a questão das curvas, né? Você acaba tendo que se decidir se você encara a gemelaridade como algo patológico ou não, né? No fim das contas, para escolher que curva você vai usar. Se você encara como algo patológico,
você usa a curva de gestação única e você vai chamar muito mais bebês de anormais, né? Realmente. Por outro lado, se você usa a curva específica, você incorre no erro de normalizar bebês que são patologicamente pequenos. Então, realmente, tem argumento para os dois lados, né? Mas a gente poderia dizer que mais ou menos até metade da gravidez o crescimento é bem parecido dos gêmeos com de uma gestação única ou não? Isso. É. Essa é um pouquinho mais a verdade, assim, eles começam a diferenciar, assim, do final, assim, por de 30 semanas, mais ou menos. De modo geral, até Terceiro 30 semanas é trimestre. bem É no final que a parecido. curva se abre, então, né? Se acentua no final, né? De modo geral, é isso que se demonstra. A partir de 30, 32 semanas que isso começa a ficar mais evidente, né? Essa diferença de crescimento. Até metade da gestação, de modo geral, é muito parecido. E E a por gente que tem às casos vezes... também. Desculpa, professor. Não, fala. Não, a gente tem casos em que, entre os gêmeos, né, a gente percebe já diferenças de tamanho já muito precocemente, né? Às vezes, na época lá da translucência nucal, que a gente conversou na outra live do exame, né, para calcular risco de síndromes e pré-eclâmpsia, lá naquela época, às vezes a gente já percebe uma discrepância de tamanho entre eles, né? E outros casos não, às vezes eles vão muito parecidos e no terceiro trimestre começam um engordar muito mais do que o outro. E, e esses casos normalmente em que a gente percebe essas alterações mais cedo costumam ser mais graves e acabam evoluindo de forma pior, né? Era disso aí que eu ia perguntar, Isabela. O que faz, né, os gêmeos chegarem no fim da gravidez ficarem tão diferentes assim, em termos de tamanho? O que pode estar acontecendo, né? Quais seriam as razões para isso? Acho que vai depender do tipo de gêmeo, principalmente, né? Uhum. Quando os gêmeos são dicoriônicos, ou seja, têm placentas independentes, primeiro que a maior chance é que eles sejam geneticamente diferentes. Então, pode ter algo aí já intrínseco do biotipo de cada um, ditando como vai ser o ritmo de crescimento e de ganho de peso de cada um e o peso final de cada um, né? A gente sabe que, na média, os bebês do sexo masculino têm um peso levemente maior, isso é estatístico, né? É um pouco diferente. E mesmo entre bebês do mesmo sexo, sendo geneticamente diferentes, eles podem, às vezes, ser bastante diferentes do ponto de vista de peso e das características físicas. Então, no dicoriônico, eu acho que seriam as características genéticas e a gente sabe, né? A gente fala isso muito no dia a dia do ultrassom, que talvez a depender de onde cada placenta está implantada no útero, isso pode influenciar, né? Se é uma região, às vezes, com uma vascularização diferente da outra placenta. Eles estão ali competindo por nutrição mesmo, né? Realmente. Agora, no caso dos monocoriônicos, então, se eles dividem a placenta, daí a diferença de peso vai ter outra causa, né? Apesar de a placenta ser a mesma, o quanto ali, se você olhar com o microscópico, na histologia ali da placenta, o quanto está destinado a nutrir cada bebê pode ser muito diferente, apesar de ser uma massa placentária única, né? Eu sempre, para explicar para os pacientes, dou o exemplo que se a gente pedir uma pizza de 8 pedaços e comermos juntos, e eu comer um pedaço, o senhor comer 7, nós dois dividimos a pizza, mas o senhor comeu muito mais do que eu, né? Tinha muito mais pizza destinada Ô, louco. Então, a gente sabe que isso acontece, né? Isso está na origem aí do que depois o João acho que vai explicar melhor quando falar da cirurgia, da restrição de crescimento de um dos gêmeos na situação de placenta única, né? Na restrição seletiva do crescimento. Então, na verdade, quanto daquela placenta está servindo a cada gêmeo, né? Então, isso pode causar diferenças de peso brutais. De, às vezes, a gente vê um bebê ser a metade do outro em peso. Pode causar diferenças muito grandes mesmo. Eu diria que é mais ou menos isso. Quer falar outra coisa, João? Não, assim, talvez são umas perguntas que a gente especula a resposta, né? Mas talvez caia naquilo que o senhor falou no começo, né? Que o útero não foi feito para ter dois conceptos ali, né, ao mesmo tempo, né? E aí tudo acho que deriva um pouco disso, né?
eu acho que a Isabela explicou bem, né? É diferente mesmo você abordar isso nas gestações que não compartilham a placenta, nos dicoriônicos, né? Então acho que aí tem fatores genéticos, né, envolvidos, claro, e nos monocoriônicos, né? A gente sabe que não é infrequente isso mesmo, né? Que você tem um compartilhamento assimétrico da placenta, né? A placenta é única, mas a área funcional destinada a cada gêmeo às vezes tem diferença grande mesmo, né? Então, nos gêmeos monocoriônicos, a principal causa para essa alteração de crescimento é a insuficiência placentária mesmo, né? Ele não tem um território placentário suficiente para nutri-lo aí no decorrer da gestação, né? Então, é uma causa importante, né? Agora, naqueles que não tem complicação alguma, por que isso acontece, especula que seja isso mesmo, né? O outro não dá conta aí, né? De poder, né, dar o que eles precisam, né? Tem outra coisa também, né? Isso acontece principalmente nos dicoriônicos, porque normalmente nos dizigóticos isso é mais frequente. Às vezes um dos bebês tem alguma alteração genética mesmo, não só um genótipo diferente dentro do normal, mas algo anormal, né? Então a gente vê, às vezes, um bebê que depois, na investigação, você vai ver um bebê, por exemplo, tem síndrome de Down e o outro não, né? Ou alguma outra doença genética que pode levar a cursar com restrição do crescimento. Então, isso inicialmente pode ser percebido como uma diferença de peso, né? Antes que se percebam outras coisas ou que se investiguem de outras formas, né? Eu queria falar um pouquinho de algo mais do tratamento dessas situações mais críticas, né? Que acho que é onde a Unicamp tem se destacado bastante, especialmente pela atuação de vocês dois aí no tratamento dos gêmeos, onde a gente encontra aquelas situações de comunicação, de circulação, ou na restrição seletiva grave. O que a gente poderia contar aqui para os nossos ouvintes? O que é isso aí tudo, né? Fala um pouquinho aí então, João. Bom, isso é um capítulo bem interessante aí, né, da gemelaridade, né? Que a gente sabe que são poucas as condições fetais que a gente consegue oferecer algum tipo de intervenção, né, para melhorar o prognóstico, e felizmente a gemelaridade é uma das condições que a gente consegue, em algumas complicações, oferecer algum tipo de alternativa para os pacientes, né? Então, o que a gente sabe é que nessas alterações fetais gemelares que têm origem na placenta, né? Então, vamos só recapitular assim rapidamente, né, a fisiopatologia do problema aí, né? Então, os gêmeos dicoriônicos, eles têm placentas separadas, então cada um tem o seu universo ali placentário, né? Vascular, enfim, né? Então, são duas gestações únicas ocorrendo ao mesmo tempo. A gente costuma pensar dessa maneira, né? Já os gêmeos monocoriônicos, né, eles têm uma placenta única, cada um tem a sua território, né, que é irrigado pelas suas artérias umbilicais, tem o seu sistema vascular aí conectado a essa placenta única, essa massa placentária única, né? E aí, a grosso modo, você pode ter dois problemas básicos aí nesses casos de gemelaridade que tem uma placenta só, né? A gente sabe que praticamente 100% desses gêmeos que têm uma placenta só, eles têm comunicações vasculares entre seus cordões umbilicais. Ou seja, existem anastomoses vasculares, né, que permitem troca de sangue entre os dois gêmeos, tá? Essas anastomoses podem ser de uma artéria com uma artéria, de uma artéria com uma veia ou de uma veia com uma veia, tá? Então existe um universo de combinações aí, né? O que a gente sabe é que as anastomoses que têm vasos do mesmo tipo, artéria com artéria e veia com veia, elas podem ter um fluxo de sangue bidirecional, porque as pressões nos vasos são semelhantes, né? Então, de acordo com o ciclo cardíaco de cada bebê, né, com movimentação, você pode ter um fluxo de sangue para um lado ou para o outro, né? Já as anastomoses que são entre uma artéria e uma veia, o fluxo geralmente é unidirecional, ou seja, da artéria, que tem uma pressão arterial maior, para a veia, que tem uma pressão arterial menor, né? Então isso acontece praticamente em todos os gêmeos que dividem a placenta, nos gêmeos monocoriônicos, tá? O problema é o seguinte, né? Em 85% das vezes, tá, existe um equilíbrio entre essas anastomoses, tá? Então, existem anastomoses, né, arteriais venovenosas, passando sangue dos dois lados, e as anastomoses arteriovenosas que vão do feto A para o B são em número semelhante
as que vão do B para o A. Então você tem troca sanguínea entre os gêmeos, tá? Só que isso ocorre de uma maneira balanceada, ou seja, o que um gêmeo perde, ele recebe e vai tendo uma interação aí entre os bebês, e isso vai tudo bem durante a gravidez, tá? Agora, em mais ou menos 15% dos casos, você pode ter um desbalanço nessas anastomoses, né? E você acaba ou não tendo anastomoses arteriais e venovenosas bidirecionais, ou, né, além disso, você também tem mais anastomoses que vão do feto A para o B do que do B para o A, né? E isso, cronicamente, durante a gestação, pode causar uma situação em que um feto ele acaba perdendo mais sangue do que ele recebe de volta, né? Então você vai ter uma situação em que um dos fetos fica com todos os sinais de uma depressão volêmica, né, e sanguínea, né? Ele fica anêmico, ele fica hipovolêmico, por conta disso ele para de urinar, ele tem uma vasoconstrição periférica que acaba se refletindo na artéria umbilical, né? Então ele tem alterações de um estado de choque mesmo, né? E por outro lado, aquele feto que está recebendo muito sangue e não consegue devolver, ele tem o contrário, né? Ele fica no estado de pletora, né? Ele tem uma sobrecarga volêmica, então ele começa o quê? Ter sinais de sobrecarga cardíaca, começa a urinar muito para poder compensar essa hipervolemia, então ele aumenta muito o líquido amniótico, o coração fica sobrecarregado, né? E isso tem graus, né? Graus mais leves e mais graves. Então você pode ter um avanço durante a gestação, chegar num ponto que um ou ambos os fetos não resistem a esse desbalanço sanguíneo e vão a óbito, tá? Isso aqui, classicamente, a gente chama de transfusão feto-fetal, tá? Então essa é uma das complicações que você pode ter aí em 15% dos gêmeos monocoriônicos, tá? Que é uma complicação de origem vascular, ou seja, é um problema hemodinâmico, tá? De troca sanguínea. Agora, existe uma outra condição, que é essa que a gente já comentou, que é o seguinte: às vezes você até pode ter anastomoses equilibradas, entretanto, o pedaço de placenta que ficou para cada gêmeo ficou muito assimétrico, né? Então, o que você vai ter nessa situação? Um feto que vai crescer normal porque ele tem uma placenta suficiente para ele, e um feto que não vai crescer porque ele não tem placenta suficiente para ele, né? Então, isso é um problema de massa placentária, né? E é muito frequente, inclusive, os dois problemas coexistirem, tá? Então, é muito frequente você encontrar uma gestação gemelar monocoriônica em que um dos fetos ele não está crescendo, e além disso ele está hipovolêmico, né? Está com um pouco líquido amniótico, está com todas as alterações de que ele está doando sangue para o outro, né? Mas assim, do ponto de vista didático, a gente divide dessa maneira o raciocínio. Por quê, né? Hoje em dia, a gente sabe que é possível você tentar, por exemplo, interromper essa troca desbalanceada de sangue por meio de um procedimento, né, que é a fetoscopia. Você faz uma punção na cavidade amniótica né, da gestacional ali, né? Funciona a barriga da mãe, né? Você entra com o fetoscópio que é bem fininho, você passa uma câmera de vídeo, passa uma fibra de laser, você identifica os vasos que podem estar causando essa troca desbalanceada e você é capaz de coagular esses vasos, né? Mas a gente didaticamente divide essas duas situações, por quê? Né? Quando eu entro para fazer um tratamento desse e o problema é transfusional, eu posso até curar a gestação, né? Eu vou lá com o fetoscópio, eu queimo as anastomoses, eu paro a troca sanguínea desbalanceada e os bebês ficam bem, tá? Agora, quando o problema ele é placentário, a minha intervenção não vai conseguir resolver, não vou conseguir transplantar a placenta de um bebê para o outro, né? Mas o que eu posso fazer é interromper essa troca de sangue entre os dois bebês, porque no caso do bebê que está muito deficiente, né, do ponto de vista nutricional, se ele for a óbito, pelo menos, como eu interrompi a circulação entre os dois, se por uma infelicidade ele não se resistir, a chance de ele prejudicar o outro é muito menor, né? Então, a intervenção, né, na generalidade, né, de tratamento, ela se aplica basicamente nessas duas condições. As condições transfusionais, que meu objetivo é tratar os vasos que estão aí, entre aspas, desbalanceados e resolver o problema. E eu também indico, às vezes, o tratamento quando eu tenho alterações placentárias muito graves, que eu vejo que o feto pequeno está correndo um risco muito grande de ir a óbito, para eu tentar proteger o feto que está indo bem, para que um não prejudique o outro após o óbito.
né? Então, essas são as duas principais indicações. Depois a gente pode falar um pouquinho das outras situações mais raras, né, que são as condições, por exemplo, né, a sequência, né, feto acárdico, feto bomba, que são coisas bem mais raras, né? Mas no dia a dia, hoje em dia, a gente indica a cirurgia para gemelaridade basicamente nessas duas situações, né? Não sei se a Isa quer complementar alguma coisa, o senhor mesmo, né? Mas seria mais ou menos Só isso. que é algo que confunde, inclusive, ultrassonografistas, né? Como o João bem disse, a transfusão feto-fetal, ela, a princípio, nada tem que ver com peso, né? É uma questão hemodinâmica que pode acontecer, inclusive, em fetos com o mesmo peso, né? O que acontece é ser frequente existirem as duas patologias simultaneamente na mesma paciente, né? Então, você tem lá uma transfusão feto-fetal, estágio 2, com uma restrição seletiva de crescimento tipo 1, por exemplo, né? Isso a gente vê com frequência. Mas é muito, muito frequente a gente receber encaminhamentos, inclusive, de pacientes que os fetos tinham diferença de peso e vem como hipótese transfusão feto-fetal e como algo urgente tal, a ser tratado e tal. E é uma confusão e é importante desfazer essa confusão porque são coisas muito diferentes e às vezes o tratamento também, né? Pode ser muito, muito urgente e no outro caso talvez não. Às vezes é uma questão de acompanhar de uma forma diferente, né? Os prognósticos são diferentes também, Então, né? Claro. Muito diferentes, né? A gente está chegando um pouco quase no final do tempo. Eu queria agora aproveitar um pouco para responder algumas perguntas que chegaram aqui para a gente, né? Alguém está perguntando, por exemplo, se a gravidez gemelar pode acontecer mesmo se não exista na família dos pais? Quer dizer, pode ter gêmeos se não tiver na família do pai e da mãe? Nossa, essa pergunta é muito, muito frequente, né? Aham. Na verdade, o que é genético é a questão das mulheres ovularem mais de um óvulo, digamos assim, né? Então, o gêmeo não idêntico, o gêmeo dizigótico, né, de dois óvulos diferentes, que recorre, né, na mesma família. Normalmente é isso que acontece com mais frequência, né? O gemelar monocoriônico, ou seja, o gemelar que veio da divisão da massa celular de uma fecundação só, é algo que ocorre mais frequentemente ao acaso e não está tão relacionado com história familiar, né? Uma outra... Classicamente é isso, né? A genitalidade dizigótica ela tem alguns fatores de risco assim, mais definidos, é isso que a Isabela comentou, né? O antecedente familiar do lado da mãe, de um modo geral, né? Então, se na família da mãe tem gêmeos dizigóticos, né? Do pai não influencia tanto, não, né? A raça, né? A idade, todos os fatores que aumentam o risco para ovulação dupla, que a Isabela comentou, aumentam o risco para a genitalidade dizigótica. Agora, a genitalidade monozigótica é interessante porque ela realmente é o acaso assim mesmo, né? O que parece que pode aumentar aí o risco de você ter genitalidade monozigótica são técnicas de reprodução assistida um pouco mais avançadas aí, né? Que você manipula mais alguma coisa, mas de modo geral, do ponto de vista de antecedente, não tem bem descrito isso. Né? É só como a Isabela disse, no caso dos gêmeos dizigóticos mesmo, né? Professor, essa pergunta aí é para o senhor, da insuficiência estímulo cervical com gemelar. E aí, hein? Aí complica, né? Bom, claro, sempre é um fator de risco a mais, né? Porque a gente sabe que a insuficiência cervical ela é uma questão do peso sobre o colo do útero, né? A dificuldade que o colo tem de suportar o peso da gravidez. E claro, quando você tem mais do que um, é mais difícil. Aí pergunto se é possível levar? Bom, é possível, né? Vai ser mais difícil. Geralmente vai exigir mais repouso, né? O tratamento além da cirúrgico vai ser mais necessário repouso e, às vezes, além do repouso e da cerclagem, pode ser que a gente acabe pedindo para colocar um pessário para ajudar mais um pouco na manutenção, né? Então, são coisas que vão ser utilizadas na tentativa de manter a gravidez o mais tempo possível. Alguém perguntou também sobre o ácido fólico, né? Se tem que aumentar a dose do ácido fólico para gemelado. Não existe necessidade. A dose do ácido fólico é semelhante tanto para gêmeos quanto para não gêmeos. E uma pergunta rápida também, que eu vou tentar responder, sobre trombofilia na gravidez gemelar. Não há diferença.
né? O tratamento é o mesmo e o prognóstico é o mesmo, não existe uma diferença significativa. O que pode acontecer é que durante os controles a gente tem a necessidade de manipular um pouco a dose de anticoagulante que a paciente está tomando, porque isso pode ter um impacto. Como aumenta muito o volume sanguíneo, o peso da paciente, pode ser que a gente precise um pouco mais de heparina e isso a gente consegue ajustar ao longo da gravidez. Estão perguntando sobre... Ah, não dá tempo, né? Perguntaram sobre via de parto. Acho que, resumidamente... Então, era sobre o parto natural. Vamos falar rapidinho, vamos ver. Se não cair, tudo bem. Fala você, então, Isa. Não, que a gemelaridade não é uma contraindicação para parto vaginal, né? A princípio, se o primeiro estiver posição cefálica, ou seja, de cabecinha para baixo, pode-se tentar o parto vaginal, desde que não haja uma diferença de peso muito grande entre eles. Tem algumas coisas para se avaliar aí, né? Mas não é uma contraindicação. Quando é uma contraindicação? Vamos falar mais claro. Primeiro, o gemelar estiver sentado, é uma contraindicação. Uhum. Ou situação transversa também, né? Ou transversa. Ou se você tiver uma prematuridade maior, com uma discrepância de peso entre os bebês muito grandes, né? Que você pode ter uma passagem mais dificultada do segundo feto, né? Ou complicação gestacional mesmo, né? Você tem uma restrição de crescimento fetal muito grave que você vê que o feto não vai aguentar o estresse do trabalho de parto, né? Então, tem essas outras indicações obstétricas aí que são meio padrão aí, né? Ou se a paciente já teve cesáreas repetidas, né? Já teve cesáreas repetidas, né? Enfim. Coisas que determinariam a via alta mesmo na gestação única, né? Claro, isso se aplica para os gemelares também, né? Gente, acho que foi excelente, acho que a gente conseguiu abordar a maior parte dos assuntos. Claro que a gente poderia ficar conversando aqui mais, né, dias aí a respeito de tudo que vocês são capazes de trazer de informação e de coisas que são interessantes, que a gente pudesse discutir, mas em nome do Instituto eu quero agradecer enormemente a presença do João, né, chefe da Medicina Fetal da Unicamp, a Isabela, que também é médica lá da Medicina Fetal da Unicamp e parceira do Instituto. E, além de agradecer, deixar aqui lembrança de que vai ficar gravada essa live no site do Instituto, para quem quiser depois retomar alguma coisa, e que nós vamos tentar responder algumas questões que não tenhamos conseguido responder durante essa live. Eu ainda vou tentar responder diretamente para cada um de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Um abração, Tchau. João. E Obrigado, boa noite. Obrigado, foi um prazer. Até, boa noite a todos aí. Tchau, boa noite a todos. Obrigado pela assistência de todos vocês. Foi um prazer, um abraço, boa noite. Tchau, tchau.